Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 1º de julho, chegamos praticamente aí na metade do ano, hein? Puxa vida, enfim, já se passaram aí praticamente meio ano e nós estamos aqui continuando a nossa série de lives e hoje, muito bacana, nós vamos receber aqui a precursora, né? Afinal, a doutora Luana Terrazan, que é minha irmã, foi a nossa primeira entrevistada quando nós iniciamos essa série de lives, né, que estamos até agora fazendo. E que a partir da semana que vem nós faremos somente 2 vezes por semana. E aí, né, já começando aí uma nova fase que, enfim, a Unicorp nos abriu esse espaço, nos concedeu esse espaço. Nós temos que agradecer ao nosso querido reitor, diretor Hilton Freire, professor, né, que é uma pessoa visionária, que propiciou esse espaço para que a gente fizesse todas essas horas de lives com profissionais maravilhosos, com pessoas assim fantásticas, enfim, de diversas áreas, mestres, doutores, especialistas, profissionais liberais, empresários, enfim, tem muito conteúdo. E esse conteúdo todo você pode encontrar lá no Terra Super Live, que é um canal do YouTube que você pode ir lá e assistir. Tem muitas horas lá de lives muito legais, então você pode escolher temas, enfim, é muito bacana mesmo. Então fica aí a dica, tá? E eu quero agradecer desde já ao Jactan que está por aqui, a professora Kátia Batista, ao pessoal lá da Unicorp de Brejo Santo que está conosco agora nesse momento aqui, e pedir para vocês já irem convidando seus amigos, porque hoje a doutora Luana Terrazan voltou novamente para fazer a nossa live nessa segunda-feira e ela iniciou a série, então, mas não vai fechar não. Ela vai falar sobre um tema muito legal hoje, que é a diferença, né, da medicina tradicional para medicina integrativa, e explicar, né, o que é isso, porque muitas pessoas às vezes ouvem falar, mas realmente não tem o conhecimento. E o nosso papel, o nosso propósito aqui é levar conhecimento para as pessoas, agregar valor. Então eu já vou desde já colocar a doutora Luana aqui na nossa conversa, porque ela tem muito a falar. Hoje, na verdade, a gente iniciou um pouquinho, mas enfim, a gente vai se ajustando, as coisas vão acontecendo e Deus vai nos abençoando. Eu quero já deixar um beijão para todos vocês. Oi, doutora Luana, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E tá me ouvindo bem? Eu tô, e você, tá me ouvindo bem? Tá excelente. Olha, eu quero pedir desculpas pelo nosso delay que aconteceu, né? A gente teve um pequeno delay no horário, mas obrigado por a senhora ter esperado e a gente está aqui nesse momento, né? Falando aí para as pessoas, para o nosso público. Daqui a pouco vai começar a entrar o pessoal aí na nossa conversa. E hoje o tema é muito legal, né, doutora Luana? Com certeza. Eu sou suspeita para falar, né? Eu digo que é a minha paixão, é a paixão. Eu descobri uma nova paixão dentro da minha própria área, né? Então, eu sou suspeita para falar. Que legal. Olha, eu estava falando aqui, eu não sei se a senhora chegou a ouvir, eu estava falando que você foi a precursora, né, que abriu a nossa série de lives e fez tanto sucesso que desde aquela época a gente não parou mais de fazer todos os dias, praticamente segunda a sexta, né? Só de sábado e domingo que não, mas a gente continuou fazendo as nossas lives e foi muito legal porque você inaugurou essa série, né? Você inaugurou falando sobre a pandemia. E aqui foram passados praticamente 90 dias, né? Foram um pouquinho mais, assim, acho que um pouco mais de 75 dias, quase 90. E a gente, como é que tá aí o cenário, hein, doutora Luana? Como é que são as coisas por aí em São Paulo? Porque você está falando com a gente de São Paulo, né? E a gente queria saber como é que tá aí o cenário, a senhora está nessa linha de frente. Como é que tá aí essa história? Ainda vai demorar? A senhora acha que ainda vai ter um tempinho ainda para poder começar as pessoas a voltar assim a ter uma certa normalidade, poder começar a voltar para suas atividades, enfim. Como é que a senhora enxerga esse momento que nós estamos atravessando agora? 90 dias depois, né? Muita coisa mudou, porque lá naquele início a gente ainda nem sabia nada do que ia acontecer. Continuamos assim, né? Sem muitas mudanças no sentido de tratamentos e de diagnósticos, mas
Evoluímos, acho que nas condutas e talvez até, assim, no sentido da gente ter mais cuidado em relação à higiene, à prevenção, à questão dos testes, enfim. Mas o fato é que 90 dias depois, durante esse processo, muita coisa foi criada, coisas novas foram acontecendo ao longo desse percurso, né? E o que a gente vê hoje, eu estou falando de São Paulo, né? É que aqui o número de casos já diminuiu muito, né, do que a gente já chegou a mais de 1.000, 2.000 casos dia. E Sim. hoje, se eu não me engano, a gente está em 340 casos hoje, né, em São Paulo. A gente já começou a reabertura dos comércios, claro, tomando as devidas proporções, os cuidados, né, horários reduzidos, enfim. Mas o que a gente vê é que aos poucos a vida está voltando ao normal. As pessoas estão menos apavoradas, digamos assim. Você vê muito mais gente na rua, as pessoas estão saindo, até porque muita gente está cansada de ficar em casa, né? Por conta de todo esse período, pessoas que precisam se deslocar, comprar coisas. Então, o que a gente vê é que aos poucos aquele pavor, aquele medo da dúvida, até pelo fato da gente não saber o grau de letalidade, né? Quanto que a doença ia matar, quanto que o coronavírus ia matar. E hoje a gente viu que, por mais que tiveram muitas mortes, perto do número de casos, isso é muito pequeno, né? Então, o número de casos foi infinitamente maior do que o número de mortos, como a gente já esperava. Então, as pessoas começaram a ficar mais tranquilas em relação a isso, a perceber. Muitas pessoas tiveram contato, eu que trabalho atendendo, né? Assim, tenho atendido muitos familiares que vêm com exame positivo. Olha, eu fiz porque dentro da minha casa tinham pessoas que se contaminaram, tiveram diagnóstico positivo. Eu fiz também com medo e o meu exame deu positivo e eu não senti nada, absolutamente nada. Se eu não tivesse feito, nem ia imaginar. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, as pessoas começaram a perder o pânico, o pavor. E eu acho que isso foi legal, assim, desse entendimento para que as coisas começassem a retomar. E eu acredito que daqui para frente, assim, esse mês de julho aqui em São Paulo, em relação aos serviços de saúde, aos estabelecimentos comerciais, até o final do mês tem uma programação de retomada, de parques, de clubes, em academias, então tudo isso gradativamente está voltando, né? Eu acredito que em agosto a gente já vai estar aí praticamente vivendo esse novo normal que está todo mundo dizendo aí, em relação à procura dos serviços de saúde para outras coisas que até então os tratamentos convencionais estavam meio suspensos, as pessoas já estão voltando. Então eu acredito que o pior já passou dentro desse nosso panorama. Agora, claro que se a gente focar igual todo dia vê uma notícia nova, uma hora é o gafanhoto, outra hora é o H1N1 do porco. Então, se a gente ficar pensando muito nisso, a gente não vive, né? Então, tem que ter um pouquinho de parcimônia aí para a gente entender que não dá para viver só de especulações, né? Eu acho que é um dia de cada vez, e depois desses 90 dias, posso dizer para você que o grande aprendizado de tudo isso, independente, e não estou falando da parte médica, né? Mas o grande aprendizado de tudo isso foi que as pessoas começaram a perceber o real valor, né? O que realmente importava. As pessoas começaram a olhar mais para o ser e não tanto para o ter, porque pouco me importa a minha condição financeira, enfim, né? Se eu tenho uma roupa bonita, uma coisa de marca, porque não posso sair de casa, né? Enfim. Então, eu acho que a lição que se fica é essa, né? Que a gente volte o olhar para nós, muito mais em ser do que em ter. Então, isso foi uma grande lição para a gente repensar a forma como a gente lida com as pessoas, como a gente lida com o planeta, e aí pegando o gancho como a gente está lidando com a nossa saúde, né? Perfeito, perfeito, doutora Alan. É tão legal assim, né, a gente ouvir, porque eu vou colocar aqui uma coisa que eu ouvi outro dia.
no noticiário e eu concordo. As pessoas estão começando a perder um pouco o medo do vírus, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo aquele medo do vírus que existia antes. E muitos estão vendo, claro, a gente aqui não está negligenciando, né? Não estamos falando de uma, como se fosse uma gripezinha, uma coisa que não é nada. É uma doença realmente grave, né? A gente sabe disso, mas que eu acho que depois desses 90 dias a informação, né, a prevenção melhorou muito, né? E a gente ainda precisa evoluir, claro, né? Mas enfim, eu estou sentindo que as pessoas estão perdendo um pouco esse medo, né, da doença. E fazendo um gancho aqui no tema que nós vamos falar hoje, doutora Lona, nós vamos falar sobre a diferença, né, dessa medicina tradicional para a medicina integrativa, que é onde a senhora atua, né? A senhora atua na medicina integrativa, né? A senhora é adepta dessa nova linha, né? Não sei se eu estou colocando de forma certa, mas desse novo modelo de medicina. E é legal a gente conversar sobre isso, porque as pessoas às vezes não sabem diferenciar, não sabem, né, a diferença. Então eu queria, antes de a senhora iniciar, queria pedir a todos aqui, gente, o tema é tão legal hoje, você vai entender que a medicina hoje, é como a doutora Lona vai explicar, ela vai ter um tempo aqui, quase 40 minutos, e é bom que ela fale mesmo e eu fique calado. Mas olha só, ela vai ter um tempo para explicar e é tão legal, vocês vão perceber que a medicina hoje está se importando muito mais com o ser humano, né? E ela vai mostrar isso. Antigamente, a gente vivia muito isso, principalmente na saúde pública, né? Ia no hospital, ia fazer uma consulta, a receita já estava pronta, né? Dipirona e amoxicilina. O cara tava dor de dente, era já tinha a receita pronta, né? Modo de falar. Assim, você não via aquela preocupação com o todo do ser humano, né? Com a pessoa e tal. E hoje a doutora Lona vai explicar de uma forma tão bacana, que vale a pena você convidar seus amigos. Então, clique aí nesse triângulo, nesse aviãozinho aí abaixo. Vai convidando seus amigos, que nesse começo a doutora Lona vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, e aí a gente já vai emendar na primeira pergunta aí, que é qual é a diferença, né? O que é, na verdade, não qual é a diferença. O que seria medicina tradicional? Ela precisa primeiro, né, mostrar para nós o que significa essa medicina tradicional, né? Que a gente conhece também como medicina alopática, né? Muitos conhecem como medicina alopática. Então, eu queria, antes que a senhora respondesse essa pergunta, doutora Lona, que a senhora falasse um pouquinho sobre você, até o tempo do pessoal ir convidando aí a turma, a gente vai convidando o pessoal aqui, e a senhora vai contando um pouquinho da sua história para esquentar os tamborins. Legal. Eu acho que uma coisa está interligada à outra, né? Quando eu começo a falar da minha história, inevitavelmente eu estou já falando da medicina tradicional, né? Porque eu entrei na faculdade de medicina com 19 anos, fiz faculdade em Mogi das Cruzes, né? E durante os 6 anos da faculdade, o que a gente aprende lá é o que a gente chama de medicina tradicional, né? Essa medicina em que nós somos treinados a olhar, a identificar, saber diagnosticar doenças. Então, nós estudamos as doenças e, em cima disso, quais os sinais, sintomas das doenças e como que a gente faz o diagnóstico dessas doenças através de exames clínicos, de imagem, enfim, e como que a gente trata, né? Então, o ensino médico, ele é todinho focado em cima desse tipo de conduta. Então, eu tenho que saber a doença, eu tenho que saber o diagnóstico, eu tenho que saber tratar. Né? E aí, durante esses 6 anos de faculdade, assim, a gente foi aprendendo. E eu terminei, concluí os meus 6 anos e parti para a clínica médica. Né? E comecei a trabalhar, atender, enfim. E o que aconteceu, né? Para entender por que eu cheguei até aqui. Eu passei a atender muitas pessoas, né, como clínica, muitos casos, diabetes, hipertensão, colesterol. A pessoa vinha, a gente pedia exame, diagnosticava, passava medicação, ela ia embora, voltava com os exames alterados, a pressão continuava alta, a diabetes continuava alta, aí troca remédio, vai embora, volta, e aí volta de novo, e a pressão não melhora, e o diabetes continua descompensado, muda o remédio. E aí eu pensei, falei, existe alguma coisa além disso, né? Muito mais, não é possível que não exista um remédio que vai resolver isso, tá? E aí eu comecei a ficar um pouco angustiada, porque eu não via resolutividade nos casos.
E aí eu comecei a observar que eu precisava ouvir um pouco mais o paciente, entender o que ele estava falando. E comecei a perguntar e me interessar em saber da história dele, né? Ah, escuta, como que é a sua vida? O que que você faz e tal? E comecei a ouvir dos pacientes. Eu falei, olha, você está tomando remédio direito? Tomo certinho, eu não como sal. Mas sabe o que que é? Eu passo muito nervoso. Eu trabalhava no serviço público, né? Então, enfim, meu filho é usuário de droga, meu marido bebe, eu passo nervoso, eu não consigo dormir, ou eu não tenho condições financeiras de me alimentar melhor. E aí eu comecei a entender que era muito além da doença, era muito além do medicamento, né? Era muito mais do que um remédio. Existia um ser humano ali, né? Com as suas dores, com os seus problemas, e que isso impactava diretamente na saúde. E aí eu comecei a entender que precisava mudar, que não dava mais para me contentar só com isso. E aí eu iniciei nessa jornada. Naquele momento a gente não tinha essa medicina que a gente tem hoje avançada, as pessoas ainda não estavam muito interessadas nisso. A gente falava de como que o pessoal falava, vamos fazer aí um. Não é médico, né? Isso aí não é medicina. Medicina é falar de alimentação, não é médico, vai fazer nutrição, né? Tinha todo esse preconceito. E aí eu fui estudar medicina chinesa, que era mais ou menos o que se aproximava do que a gente fala que é a medicina integrativa hoje, que eles têm essa filosofia de olhar para a alimentação, olhar para as emoções, enfim, né? Olhar o ser humano como um todo. Só que aqui no Ocidente, a medicina tradicional chinesa, ela foi traduzida como acupuntura. Então, a acupuntura por agulha, principalmente para dor, casos ortopédicos. E você perde todo o brilhantismo do que é a medicina chinesa, nos seus raciocínios, que é o que a gente pode falar que no Ocidente é essa medicina integrativa, né? Enfim, e aí depois disso, faltava ainda olhar para uma parte de alimentação, porque eu comecei a perceber que, ok, mas só falar para o meu paciente hipertenso não comer sal também não está ajudando. E aí eu fui fazer nutrologia, estudei nutrologia para entender um pouco melhor de alimentação e tal. Mesmo assim, faltava alguma coisa, né? Porque você olha para a alimentação, mas e as emoções? Né? E as pessoas, como é que tá isso? Como que a gente trabalha esse universo? E aí eu fui estudar desenvolvimento pessoal, tenho uma formação como hipnoterapeuta. Então eu fui agregando coisas dentro desse universo da medicina tradicional. Né? Então foi uma construção dessa. Eu fui lapidando um pouco essa medicina tradicional que eu exercia, agregando coisas, né? Então essa é mais ou menos a minha trajetória para eu chegar. Eu digo que foi uma jornada, porque para eu chegar no que eu faço hoje são 15 anos de formada, né? Então depois de 15 anos eu digo assim. Talvez agora, de 2 anos para cá, que realmente você tem mais acesso, as pessoas conhecem mais, estão mais preocupadas com a prevenção e não tanto com a doença, né? E dentro da comunidade médica, infelizmente, o médico que é acupunturista, o médico é medicina alternativa, né? Com um sentido meio pejorativo, é alternativo, não é medicina. Então, enfim. Porque muito isso. Porque nós fomos treinados a identificar a doença e ser super especialistas. Especialidade da especialidade da especialidade. Então, um ortopedista hoje, ele não basta ser um ortopedista. Ele é um ortopedista de mão. Ele vai tratar um joelho. Então, assim, hoje você também não procura mais um ortopedista. Você pode chegar num ortopedista e ele fala assim, qual que é o seu problema? E você fala assim, eu tô com uma dor no joelho. Não, eu só cuido de mão. Né? Então, assim, eu não consigo mais olhar o ser humano, eu olho uma mão, né? E a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, que a gente agora está voltando, retomando, né? retomando esse tipo de visão, lembrando que, só fazendo um parênteses aqui, uma não é melhor que a outra, as duas são extremamente complementares, a gente precisa da medicina tradicional, eu preciso de cirurgiões, eu preciso de pessoas objetivas, resolutivas para determinadas coisas, mas só isso não basta, não dá mais para viver só assim. Poxa, eu vou contar um negócio aqui.
A senhora falou da sua trajetória, né? Eu, como seu irmão, acompanhei, né, a sua infância, adolescência, e enquanto eu não sabia nunca o que eu queria fazer, fui descobrir depois de um tempo, né? Diferentemente de mim, você sempre soube, né, que medicina era o que você queria. Eu lembro que você brincava de médica nas bonecas, que você gostava daquele negócio com um laboratório, né? Você ia lá no. Como é que chamava aquilo? Não, ai meu Deus. Microscópio, Microscópio, pronto, oh estetoscópio. meu Deus do céu, microscópio. Você tinha, aí o nosso avô até comprou uma vez um kit para você. Inclusive, está no meu consultório. Depois Nossa, vocês me cobrem de eu mostrar para vocês, tá? caramba, o nosso falecido avô, ele ajudou também muito, né? Porque ele era farmacêutico, né? E ele queria ver a neta dele médica, né? Formada como médica. E a gente tem muito orgulho de você como família, porque você foi a primeira, né? A primeira médica na nossa família. Então, é um orgulho imenso, né? A gente tem muito, muito carinho. Acho que é engraçado, né? Como é que são as coisas, né? A vida, né? E o ser humano, como é diferente, né? A gente veio da mesma raiz, mas você sempre soube o que você quis. E eu nunca soube o que eu quis. Sempre fui. Tive dificuldade de me encontrar numa profissão, né? Enfim, era muito engraçado isso, né? E a minha irmã, né, que está aqui falando comigo hoje, graças a Deus, a gente está aqui, ela desde de adolescente, a infância, assim, eu vi ela pegava as bonecas e ia lá com o estetoscópio lá brincar, ou vi se a boneca estava respirando, se estava. Mas sabe, Adriano, sem querer te cortar, mas pegando isso que você falou, para quem está aqui assistindo a gente, eu acho legal comentar que mesmo dentro da nossa profissão, mesmo você sabendo o que você gosta, mesmo você amando o que você faz, em muitos momentos a gente se questiona, né? Em muitos momentos você para pensar. Nessa trajetória toda, a gente conta assim, bonitinho, né? Mas é uma montanha russa, né? A gente vai, volta. Ah, eu nem sei mais se eu quero ser médica, porque essa medicina eu não gosto. E não é assim bonitinho como eu contei, né? É uma loucura, porque você está fazendo uma coisa, eu sempre quis ser médica, eu amo a minha profissão, mas essa medicina não brilha meus olhos, né? Essa medicina tradicional não é aquilo que eu falo, caramba, é isso, e eu não consegui ajudar os meus pacientes. Então, a gente fala assim, parece que é tudo muito bonitinho, mas não, é uma loucura. E muitas vezes eu pensei até em desistir da medicina e falei, não, peraí, acho que eu errei no meio do caminho, mas a gente vai se reinventando, por isso que eu falo que cada profissão, cada pessoa tem um talento e ela vai lapidando esse talento. Então, assim, dentro da medicina, você pode ser muitas coisas, desde a pessoa que não exerce, que é gestor, que tem uma veia mais administrativa e não deixa de ser médico, até a outra pessoa que vai operar, ser cirurgião, né? Sim. Enfim, então eu acho que a gente vai se reinventando o tempo inteiro, porque às vezes não é a sua profissão que você não gosta, mas a forma como você está atuando, os resultados que você tem, né? E eu acho que é isso. E aí, Que legal, que peguei legal. nisso que a gente vai falar agora, que a gente ainda não falou. A gente falou de uma parte bacana, saudosa, né? Da emoção em todos nós. Que a gente lembra a trajetória, o quanto foi sacrificante. Minha irmã estudou no interior, passava semana fora, voltava um final de semana ou outro quando dava. E aí a gente enfrentou muitas coisas também nesses momentos, né? Enfim, coisas que a gente teve que enfrentar de dificuldade, né? Financeira, de ordem familiar, enfim. Mas graças a Deus, minha irmã está aí brilhando, né? Com seu consultório em São Paulo, nessa pandemia, fazendo um trabalho bonito, né? Frente, ajudando as pessoas. E agora é uma profissional que vai estar aqui falando para a gente sobre algo que eu também estou curioso, porque eu moro em João Pessoa, ela mora em São Paulo, então a gente nem sempre consegue se falar, porque
a vida, mesmo nesse momento de pandemia, minha irmã continuou, né, fazendo as atividades, eu também, então nem sempre dá para a gente conversar muito tempo, mas enfim, eu queria que você já iniciasse falando sobre o que é essa medicina tradicional alopática, né, conhecida como alopática, e aí a gente depois vai, né, fazendo as perguntas e agradecendo a todos que estão aqui. A gente tem aqui, ó, o França lá da Unicorp, aqui, ó, mandando um beijo para você, doutora Luana. A Karim Mila tá aqui com a gente. O Danilo, o A Marcelino. Karen estudou comigo desde, acho que do que? Nem sei o que é primário. Karen, fala aí com a gente. Tudo bom, querida? Que A Karen é legal. irmã da Denise, né? Da Denise? É, É, da nossa, Denise a gente Sayuri. passou anos aí juntos. Que legal. A, a Então, Adriano, em Maísa. relação a essa questão da medicina tradicional, essa alopática, eu acho que é isso mesmo, né? O que a gente já, eu comentei um pouco em relação à minha trajetória, que é bem isso mesmo, né? É a medicina que a gente aprende na faculdade, que é diagnosticar a doença e em cima da doença, solicitar exames e fazer esse diagnóstico e tratamento alopático, medicação, enfim, né? Perfeito. O que difere isso da medicina integrativa, que é isso que eu atuo hoje, e para as pessoas entenderem, a medicina integrativa, ela não é uma especialidade médica, tá? Eu digo que é uma corrente filosófica, é um estilo, é uma prática médica, né? Que muitos agora estão aderindo, independente da especialidade. Então, ginecologistas, pediatras, clínicos, enfim, nutrólogos, a gente vê cada vez mais profissionais médicos aderindo a esse estilo de medicina, né? Então, não é uma Perfeito. especialidade médica, mas é uma prática. E nesse estilo, nessa prática, a gente leva em consideração o integral, por isso vem o nome integrativo, né? Eu olho o ser humano como um todo, como corpo, mente e espírito. Isso quer dizer medicina integrativa. Então, eu vejo uma pessoa por trás, né, daquilo que ela está me falando. Eu vou trabalhar no sintoma, não só nos sintomas, eu vou na causa daquilo que ela está me falando. Porque muitas vezes, isso é uma coisa que na medicina tradicional a gente trabalha, sintoma, né? Eu tô com uma dor de cabeça, tomo um remédio aqui, eu tô com uma dor, enfim, a gente puxa lá no nosso arquivo o que aquele sintoma pode ser, qual doença, né? Dentro do arquivo. Então, eu tenho lá meu arquivo. Isso pode ser tal doença. E se for tal doença, eu tenho que pedir tal exame para ter certeza e passar tal remédio. É assim que a gente raciocina. Perfeito. E quando a gente trabalha na medicina integrativa, você expande isso. Então, você vai olhar a pessoa, você não vai olhar um sintoma, você vai buscar a causa. E essa causa, ela pode estar no emocional, no estilo de vida dela, na alimentação, enfim, até muitas vezes no corpo, né? Na alteração hormonal, nas vitaminas. E a gente tem um grande, não vou falar problema, mas existe uma questão que também atrapalha um pouco quando a gente fala de diagnóstico e a gente está falando aí dessa medicina tradicional, onde a gente pede exames, né, para poder fazer um diagnóstico e a gente recebe esse resultado de exames, existe um outro problema aí, né? Porque o resultado do exame, ele é uma folha de papel. Quando você recebe o seu exame, na verdade, ele é uma média da população, os valores de referência, né? Como que a gente chega num valor de referência de exame de laboratório? Eu pego, sei lá, 100 pessoas de determinada faixa etária e eu não levo em consideração se etnia, eu não levo em consideração genética, eu não levo em consideração se tem problemas de saúde, eu só pego aquela faixa etária, somo e tiro uma média. E daquela média eu ponho um pouquinho acima, um pouquinho abaixo e chego num valor de referência, né? E aí o que a gente faz? Eu solicito os teus exames e se você está dentro desse valor de referência, você está bom. Se você está fora, você está doente. O problema é que para muitos exames isso não funciona.
Porque o valor de referência é amplo. Quando a gente pega hormônio, vou te dar um exemplo, vou falar de testosterona aqui, numa mulher. O valor de referência do laboratório diz para mim que é normal de 2 a 50. Você acha mesmo Aham. que uma pessoa com 2 é igual a uma pessoa com 50? Completamente diferentes, são pessoas É. completamente metabolicamente diferentes e tudo mais. É muito diferente. E o laboratório me diz que é tudo normal. Se eu não dou atenção e não valorizo o que o meu paciente está falando e não entendo a história dele, eu vou tratar papel. Eu não vou tratar uma pessoa, Verdade. não vou conseguir olhar para uma pessoa. Então, o que a gente trabalha, além de todos esses pilares, é otimização de exames. Então, a gente busca um valor, a gente busca um meio do caminho para que você fique bom. Hormônio de Perfeito. tireoide, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Quantas pessoas têm sintoma de fadiga, cansaço, aversão a frio, então são pessoas friorentas, faz exame de sangue, tá tudo normal. Tá tudo normal, tá tudo normal, e a pessoa continua cheia de sintoma, né? Então, precisava se mudar isso, e a medicina integrativa veio com essa filosofia que eu digo, com esse olhar de fazer um escaneamento, né? Eu tenho que olhar para um ser humano, para um indivíduo, e muitas vezes o seu problema de saúde, ele tem uma causa emocional. E se você trata o emocional, muitas vezes você nem precisa de tudo isso, entende? Doutora Luana, olha só. É, Olha que legal aqui, ó. A Cleuzinha aqui, ó. A Cleuzinha, Rita Cleuzinha, eu acho. Cleuzinha Rita, tá dizendo aqui, ó, o que justamente é o que você falou agora. Os parâmetros dos exames clínicos se baseiam numa população geralmente doente. Como ajustar isso para acertar o que o paciente sente e o resultado dos padrões, ok? Dos padrões ok, né? Dos padrões corretos, né? Que ela está colocando aqui entre aspas. Ou seja, eu acho que você já respondeu a ela, né? É olhar realmente para o paciente, porque muitas vezes ele está dentro de uma escala que dentro do exame lá no papel dá uma certa normalidade, mas a pessoa está continuando ali com os sintomas, né? E você tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo legal, né? E, enfim, isso que a senhora colocou foi muito bacana, que eu acredito. Aí a Cleuzinha vai dizer aqui, acho que respondeu aqui essa pergunta que ela tinha feito aqui enquanto você explicava, ela fez a pergunta, então eu só estou fazendo essa observação. Pode continuar, doutora Rolando, desculpa estar interrompendo. Imagina. Então, em cima disso, Adriano, a gente consegue enxergar e olhar um ser humano e não um resultado, um papel, né? Um resultado, uma folha de papel. É claro que existem exames sofisticados, existem exames de imagens, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de exames laboratoriais, dosagens de vitaminas, dosagens hormonais. Muitos hormônios não estão na corrente sanguínea, eles estão em outros locais, e quando você dosa, ele não dá um valor que é fidedigno, entende? Então, assim, tem coisas que a gente tem que levar em consideração o que a pessoa está falando, né? E o que Perfeito. acontece muito aqui na nossa cultura é essa questão assim, eu só vou ao médico se eu tiver sentindo alguma coisa, ou se eu já tiver algum problema de saúde, eu preciso tratar. A gente não tem a cultura da prevenção, né? Então, ainda se vai muito ao médico porque está sentindo alguma coisa. Eu até brinquei na outra live que eu fiz com a Luana da farmácia, né? Eu acho que não sei se alguém aqui assistiu a semana passada, a gente falou mais ou menos sobre isso, mas eu brinquei que antigamente eu perguntava: oi, tudo bem? Como é que a senhora tá? Como é que o senhor está? E eu já ouvi várias vezes assim: se eu tivesse bem, eu não estava aqui.
E aí eu comecei a mudar meu tipo de pergunta, né? O que eu posso te ajudar? Meu Deus Né? do Porque porque, enfim, a gente não tem essa cultura da prevenção, né? Então, a maior parte ainda das pessoas, elas só buscam um médico quando elas já estão sentindo alguma coisa ou quando elas têm alguma doença, né? E falando especificamente céu. da medicina integrativa, o que eu recebo como é relativamente novo, as pessoas estão começando a conhecer agora, né? Normalmente quem chega no meu consultório já passou por diversos médicos, então já está nessa trajetória, né? Então já passou por Uhum. diversos médicos ou está passando com várias especialidades. Ah, não, você tem diabetes? Endócrino. Você tem hipertensão? Cardiologista. Você tem, entendeu? Então ele passa com vários médicos, não tem essa visão, cada um olha o que é da sua área. E Uhum. ele não percebe melhor, então, assim, tem milhares de medicações, tomando vários, cada vez que ele vai, ele ganha um remédio novo, mas ele também não percebe melhora com esse remédio novo. Então, isso é uma coisa muito comum que acontece no consultório. Pessoas chegando nessa condição, ou pessoas que é isso que eu te falei do exame. Poxa, não é possível, né? Eu não tô legal, É. tô fadigado, eu tô cansado, eu não tenho disposição, o despertador toca de manhã, eu aperto 200 mil sonecas, né? Eu não tenho ânimo, eu não tenho energia, eu não tenho mais libido, eu tenho 30 anos e não quero namorar com meu marido. Então, assim, isso não é normal, né? Então, e aí você faz exame, mas tá tudo bem, seus exames estão todos normais, enfim. Então, esse tipo de paciente que a gente vem atendendo, que vem com essa necessidade realmente de se cuidar nesse sentido, porque está cansado do tradicional, né? De não ter a coisa resolutiva, né? E aí, a consulta, ela é uma consulta médica, ela não deixa de ser uma consulta médica. A gente vai perguntar tudo, né? Histórico de saúde, a gente vai perguntar sobre se toma medicação, se já faz tratamentos, enfim, né? Tudo isso a gente como uma consulta normal, histórico familiar, enfim. Mas, além disso, a gente tem uma grande pesquisa, digamos assim, da vida mesmo, né? Quase que uma investigação mesmo. Porque eu vou querer Que saber legal, que legal. como que você dorme. Olha a Lulu da farmácia aí. Lulu, então, Eila, obrigada, viu, legal. Lu? Então, a gente vai saber, vai buscar informação. Eu quero saber como que é a sua alimentação, eu quero saber se você faz atividade física, eu quero saber como que é o teu sono, como que o teu intestino funciona, eu quero saber como que tá a tua energia, eu quero saber da sua vida no sentido para a gente rastrear. Eu quero saber como são as suas relações pessoais. Você é feliz? Né? Você está feliz no seu trabalho? Você está feliz no seu relacionamento? Enfim, né? Perfeito, Você está perfeito. feliz? Você gosta do que você faz? Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que saber, né? Uma pessoa que dorme mal, come mal, está estressada, detesta o trabalho, pouco provável que ela vai ter uma saúde plena, né? E é o que a gente vê hoje na prática. E aí eu queria falar uma coisa em relação à pandemia que eu Aham. tenho percebido agora nessas últimas semanas que o movimento, os pacientes têm voltado. Só esta semana, olha como isso é sério. Só esta semana eu fiz diagnóstico de pré-diabetes em 8 pacientes. 8 pré-diabéticos. Que antes da quarentena eram pessoas normais, que tinham seus exames normais, estavam mais ou menos num peso ok, e que voltaram depois de 90 dias com sobrepeso, a É, glicemia, que é o açúcar alterado, ou seja, pré-diabético. Então,
como eu falo que as emoções são importantes, por isso que a gente não pode olhar só um papel, uma folha de papel, a gente não pode tratar uma doença, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, porque eu chego para você É. que chegou pré-diabético, te dou um remédio e você vai para casa, só que você continua ansioso, você está preocupado, você perdeu o emprego, né? Você não tem dinheiro para pagar as contas, então é muito além disso. E esse é o trabalho que a gente faz. E Perfeito. conscientização, né? Eu tô tocando aqui, você deixa eu falar, você me deu o microfone, eu vou falar da Não, não, né? as pessoas estão ouvindo aqui, a gente tá, não posso cortar não. Segue em frente, tá excelente. E é o que a gente ouve muito o paciente, mas mais do que isso, é um trabalho conjunto, né? Um paciente que se disponibiliza, a pessoa que quer fazer esse tipo de ter a sua saúde cuidada com esse modelo, ele participa, ele é o ator principal disso. Porque o meu papel enquanto médica é orientar as pessoas, né? É eu Sim. explicar o que você tem que fazer. Mas quem vai fazer é você. Então, isso a gente trabalha muito, a conscientização, você entender que você precisa ter hábitos mais saudáveis, que você precisa melhorar a sua qualidade de alimentação, de sono, de exercício, que você precisa arrumar alternativas para você extravasar o seu estresse, que você precisa dormir melhor, comer melhor. Se você não gosta do teu trabalho, repensar a sua vida, repensar os seus relacionamentos, muito além do que uma medicação, né? E fazer a pessoa que já está nesse meio, né? Que já está tratando, que já está Sim. tomando um monte de remédio, entender que ela não está condenada e que não existe nada que é para o resto da vida, né? Tomar medicação para o resto, Claro, claro. sempre você vai tomar. Não, Não. entendeu? A ideia é que a gente reduza remédio. Então, a gente vai fazendo um trabalho de conscientização para a pessoa entender que ela vai tomar o remédio? Vai, mas ela vai melhorar a alimentação, ela vai melhorar os outros pilares, e aí ela vai começar a reduzir a quantidade de medicação. E se não é para todo mundo, mas uma grande parte das pessoas consegue, dependendo do problema de saúde que tinha, reverter isso a ponto de não precisar mais usar a medicação, Que né? legal. Mudando os hábitos. A alimentação é fator fundamental, Adriano. Por isso que a gente fala Alimentação. tanto de alimentação. Alimentação, que está cortando um pouquinho. Você Tá disse alimentação, né? isso. Que está É uma... cortando um pouquinho, né? Você falou alimentação. Isso, tá me ouvindo? Sim, agora tá, voltou, voltou, Tá. Eu falei que voltou. a alimentação, não que os outros pilares não sejam importantes, né? Só para vocês entenderem, dentro dessa consulta, dessa avaliação, desse olhar da medicina integrativa, a gente foca basicamente em 5 pilares, né? Alimentação, atividade física, sono, saúde emocional e a parte que eu chamo de parte clínica, que são hormônios, vitaminas, toda a parte bioquímica do nosso Hum, corpo, tá? Que a gente precisa perfeito, olhar, né? Então a gente trabalha esses 5 pilares, eles são todos integrados, né? Não adianta perfeito. eu ser nota 10 na minha alimentação, mas eu dormi mal, eu sou estressada, Uau! entendeu? Você precisa ter um equilíbrio entre todos esses Equilíbrio. setores. Porque assim, nota 10, a gente não é em nada, né? Porque a É vida verdade. é dinâmica, porque a gente sabe que a gente vive num mundo hoje completamente diferente. Então, todos nós sabemos disso. Mas a gente tem que buscar ser o melhor que a gente pode em todos, para que isso funcione, para que essa roda gire, para que a gente tenha esse ciclo mais harmônico. Não adianta eu ser muito, faço muito uma coisa e não faço nada outra. Para você ter, para a gente entrar um pouquinho nos pilares, né? Quando eu falo em relação à alimentação, a alimentação é fundamental. Eu digo que 80% da nossa saúde e da nossa vida saudável vem do nosso alimento.
E quando eu falo vem do nosso alimento, eu estou falando do nosso processo digestivo e estou falando do nosso processo intestinal. Tudo a mesma coisa. Se meu estômago é ruim, se eu não tenho uma digestão boa, se eu tenho azia, se eu me entupo de omeprazol, se o meu intestino não funciona direito, com certeza a minha saúde está comprometida, né? E quando eu estou falando de alimentação, eu estou dizendo que tem muita coisa que a gente pode reverter só com o alimento, que a gente consegue mudar, porque quando você cuida da sua alimentação, quando você retira produtos industrializados, açúcar em excesso, farináceos, produtos alimentícios. Então, Justamente. hoje, quando eu falo isso, eu escuto, mas o que eu vou comer então? As pessoas não sabem mais o que é comida, né? Comida é legumes, verdura, frango, peixe, carne, ovo, salada, fruta. Isso é comida. As pessoas não sabem mais o que é comida, né? As pessoas acham que comida é pacotinha, bolachinha, biscoitinho, macarrão, né? É pizza, é lã. Isso é comida. Ah, tirou isso. Nossa, mas você vai tirar tudo, eu não como nada. Então, assim, para a gente começar a falar, e aí para quem está aqui acompanhando a live com a gente, eu vou dar algumas dicas sobre esses pilares que a gente já pode fazer isso em casa, que você já pode, independente de você passar em médico ou não, isso não é uma consulta, qualquer pessoa pode fazer, né? Primeira coisa, buscar ter uma alimentação mais comida de verdade possível. Eu brinco que você vai ao mercado comprar produto de higiene e produto de limpeza. O resto é feira, é sacolão, hortifruti, que seja. Porque é ali que está a comida, é açougue, né? Então, assim, vamos comer, desembalar menos coisa e descascar mais, né? Perfeito. Existe, aí assim, o que é comida de verdade? É coisa que é bicho e planta. É coisa que está na natureza. Existe, por exemplo, árvore de salgadinho? Não, então não é comida. Existe pé de polenguinho? Não, então não é comida, entendeu? E é isso. E as pessoas esquecem, não sabem mais o que é comer, né? Acha que polenguinho é comida. E eu não tenho nada contra a marca nenhuma, tá? Eu só estou colocando aqui exemplos, ok? Então, assim, em relação à alimentação, o mais importante é a gente entender que a gente tem que diminuir o máximo que a gente conseguir de refrigerantes, produtos de caixinha, produtos industrializados, açúcar, farináceos em geral, bolachinhas, biscoitinhos, tentar no mais buscar uma alimentação mais saudável possível, mais comida de verdade possível. Isso é fundamental, né? Outra coisa que Perfeito. eu falo é em relação à atividade. E aí, assim, ó, só um parênteses antes de entrar no pilar atividade física. Quando a gente está falando de alimentação, só o fato de você mudar o seu comportamento alimentar, se você está acima do peso, o próprio organismo ele vai meio que se autorregulando, né? Porque você está desintoxicando o seu corpo, né? Então, só daí você já está melhorando. E o fato de você perder gordura também faz você diminuir taxas, por exemplo. Você melhora muito mais a sua qualidade de vida, você diminui gordura abdominal, você diminui risco de doença cardiovascular, você diminui risco de diabetes, de hipertensão, de dislipidemia, só pelo fato de você mudar a sua alimentação. Não estou falando de dieta, só estou falando de mudar o estilo de alimentação. E isso demanda tempo, mudar hábitos não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era 100% saudável. Não é. A nossa mente, ela ainda guarda memórias primitivas do homem das cavernas. O homem das cavernas, a gente evoluiu enquanto espécie para poupar a nossa energia, gastar o mínimo possível e armazenar o máximo possível. Como eu não sabia quando que eu ia ter comida disponível, então tudo que eu comia, meu corpo aprendeu a armazenar, fazer um estoque. E como eu não sei quando que eu me alimento de novo, eu vou tentar gastar o mínimo que eu puder. Então, a gente evoluiu enquanto espécie desta forma, armazenando muita energia, gordura e gastando
o mínimo possível dessa gordura. Só que hoje a gente nem antigamente eu falava que a gente tinha que descer, não, hoje vai pela tela do celular, iFood, Uber Eats, a comida chega, só falta abrir e colocar dentro da tua boca, já tá tudo pronto, né? Logo mais vão inventar alguém que vai mastigar, é mais ou menos assim, né? Então, a gente não tem trabalho nenhum, a comida tá toda disponível o tempo inteiro, né? Então as pessoas. E aí eu como eu vou estocando, e aí eu quero resolver a vida em uma semana. Em uma semana que eu mudei os meus hábitos, eu não tô vendo nenhuma diferença. Um mês, gente, um mês, a nossa cabeça aqui, ó, que trabalha com isso, um mês não é nada. Você entra numa academia e faz um mês de atividade física e vê se vai mudar alguma coisa no teu corpo. Muito pouco. Isso é tempo. É tempo, né? Então é o que eu digo assim, mudar hábitos não é uma coisa fácil. A gente não quer gastar energia, não quer fazer o que não é agradável. É muito mais gostoso ficar sentado no sofá assistindo televisão do que ter que ficar fazendo esforço. Mas é o mal necessário. A nossa mente, infelizmente, ela não entende isso. Mas o nosso corpo entende. A gente precisa fazer com que o nosso corpo domine a nossa mente. É mais ou menos isso, né? Então, em relação à alimentação, basicamente é isso. E aí, falando de corpo, a gente não pode negligenciar exercício físico, atividade física. A gente precisa se movimentar. Não existe saúde em pessoas sedentárias. Não dá. O sedentarismo é muito prejudicial para a saúde. Com o passar do tempo, da idade, principalmente mulheres, e principalmente se você é mulher que tomou anticoncepcional desde que você se conhece por menina que menstruou, para regular a menstruação, para que quer que seja, com toda certeza você não tem quase massa muscular, seus hormônios estão tudo atrapalhado e muito provavelmente você vai ter muito mais risco de osteoporose, porque quando a gente envelhece e diminui nossos hormônios, a gente vai perder massa muscular. E aí você olha aquelas senhorinhas que começam a ficar envergadinha, que começam a ficar encovada, homens menos, porque homem tem mais testosterona, mas isso também acontece. Idosos que não conseguem mais levantar da cama, que não consegue, que precisa andar com apoio, que precisa se segurar para levantar da cadeira. Só que enquanto nós somos jovens, a gente não pensa nisso, mas quando a gente trabalha a prevenção, a gente já está pensando nisso muito antes. Porque o que é prevenir? Prevenir não é fazer campanha de câncer de mama, como a gente diz, é prevenção do câncer de mama. Isso não é prevenção, isso é rastreamento. Isso aí é assim, ó. Eu já pego as mulheres e aí boto todo mundo para fazer exame. Quem tá normal? Você tá normal, graças a Deus, vai embora, daqui um ano você volta e faz o exame de novo. Quem deu suspeito, poxa, então você tem que procurar um médico e tudo mais. Isso não é prevenção, isso é rastreamento. Eu estou querendo identificar quem é doente e quem não é doente. O que é prevenção? É eu me antecipar a um problema de saúde futuro. É eu já começar a cuidar dos meus hábitos, ter um olhar diferenciado a praticar atividade física, cuidar da minha alimentação. Isso é prevenir. E quando a gente fala em prevenção, não significa que eu não vá envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. A diferença é quanto mais saudável formos, mais demorado será o nosso processo de envelhecimento. Porque hoje a população está envelhecendo. Mas eu, Luana, se for para viver até 90 anos, mas desses 90 anos, 20 eu passar em cima de uma cama, eu prefiro não viver 90 anos. Então, não adianta a gente viver muito mais anos se você não tem qualidade de vida. E a população está envelhecendo, mas está envelhecendo e adoecendo junto. E isso, para a saúde, é uma tragédia, para o sistema da previdência do país é uma tragédia, porque as pessoas estão envelhecendo, mas estão cheias de doença, cheias de complicação, enfim. Né? Isso é um outro tema, mas só para entender o quanto é importante a gente trabalhar a prevenção, porque o foco da medicina preventiva, o foco da medicina integrativa é prevenção.
Na É trabalhar prevenção. na prevenção. É olhar para você e dizer assim, olha, isso aqui está à beira de alguma coisa, isso aqui, se você não cuidar, você pode desencadear algum problema de saúde, isso aqui, você pode, daqui um tempo, ter um diabetes, uma hipertensão. Se você continuar com esses hábitos desse jeito, muito provavelmente você vai adoecer assim, assim. Então, a gente vai agir antes de deixar a coisa acontecer, entendeu? E aí, Perfeito, só perfeito. falando, voltando lá para os pilares, em relação à atividade física, o mais importante é a atividade que você faz. É claro que a melhor é exercício de força. Caminhada, corrida é ótimo para o músculo do coração, para dar fôlego, para a gente subir escada e não morrer. Mas de verdade, se a gente não tem tempo para tudo isso, ou se a gente puder mesclar, é importante que se faça exercício de força. É isso que deixa a gente ter mobilidade no futuro, a gente continuar sendo Justo. pessoas ativas. Tá? Não é a minha área falar sobre isso, existem educadores físicos aí, eu sei que você conhece vários, pessoal aqui da faculdade provavelmente tem vários, mas só para entender que isso também é muito importante, né? E aí a gente falou de 2 pilares: alimentação, atividade física, sono. Sono é outro problema, né? A gente desregulou todo o nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano, rapidinho, só para vocês entenderem? É o nosso relógio biológico. Quando não existia luz elétrica, não existia celular, não existia nada, as pessoas acordavam quando o sol nascia e dormiam quando o sol se punha. Ponto, simples assim. Só que hoje a gente faz tudo ao contrário. A gente de manhã não tem energia para acordar, porque foi dormir tarde, porque chegou à noite, que é a hora do seu lazer. A primeira coisa que você faz, chega em casa, come, se entope de comida à noite, porque muitas vezes não consigo comer durante o dia, então é o momento da recompensa. Depois daquele dia de trabalho, come, 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 se joga no sofá, Vai liga a dormir. televisão, vai ouvir tragédia, vai ouvir história do coronavírus, de todas as coisas que podem acontecer, do apocalipse, do mundo que vai acabar, né? Depois, ou vai assistir um filme, ou vai assistir um seriado, alguma coisa assim que vai te agitar, ou pega É, o celular com essa luz azul na cara e fica passando e olhando. E isso vai agitando o cérebro e essa luz vai estimulando e a gente não consegue relaxar. A gente não consegue diminuir, né? Entrar nesse padrão. E aí a gente perde a produção de um hormônio importantíssimo chamado melatonina, que só é produzido à noite, fundamental para várias funções. Sem ele, a gente não tem perfeito, energia, não tem ânimo, não tem um monte de coisa, né? Então, assim, perfeito. higiene do sono, o ideal, o ideal. Ah, mas só funciona se fizer tudo isso? É o melhor, quanto mais fizermos, melhor, tá? Mas o ideal é que a gente vá deitar entre 10 e 11 horas da noite, tá? Então, entre 10 e 11 horas da noite é o horário para se dormir, ok? E eu falo que é a regrinha do 3-2-1. 3 horas antes de dormir, não come mais nada. 2 horas antes de dormir, não tem celular, não tem tela, não tem filme, não tem desgraça, tragédia, nada. Esquece, acabou. Né? E 1 hora antes de dormir, não ingere líquido para não ter que ficar acordando à noite para ir ao banheiro, porque isso também atrapalha o sono. Luzinha clara, um livro para relaxar a mente, uma coisa leve, tudo para você já entrar nesse estado de relaxamento mental. Quarto, no seu quarto, você tá vendo aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando, tem uma televisão aqui, tá vendo essa luzinha vermelha aqui? Isso é um veneno para nossa pituitária lá na hora de fazer a melatonina. Então, se você tem roteador, se você tem celular, se você tem televisão, tem que botar lá uma fitinha em cima de todos esses estímulos luminosos, porque parece inocente, mas isso aqui acaba com o nosso sono. Então, é fundamental que a gente faça higiene do sono, porque a gente vai acordar mais disposto, a gente começa a regular os nossos hormônios, a gente usa o cortisol, que é o hormônio do estresse, para ativar a gente de manhã e não ao longo do dia todo descompensado. Então, sono é fundamental. Uma pessoa que não dorme direito,
ela tem mais comportamentos compulsivos em relação à alimentação. Então, consome mais alimentos energéticos, e energéticos eu estou dizendo açúcar e farinha. Doutora Luana, nossa live falta 30 segundos para acabar. Eu falo tanto! Foi muito bom, foi muito legal. Eu vou mandar um beijo, a gente vai deixar o restante para uma próxima oportunidade, mas as dicas foram fantásticas, muito Pessoal, legal, doutora segue Luana. lá, ó, doutora Luana Terrazan é o meu Instagram.